essa questão aqui está relacionada com a aproximação de duas esferas celestiais, tá? Que no primeiro momento elas se encontram afastadas e depois, em um intervalo de tempo, essas esferas começam a se aproximar, né? No primeiro momento a gente tem então uma energia potencial gravitacional inicial. No segundo momento nós temos uma energia potencial gravitacional final, juntamente com uma energia cinética final. Por quê? As esferas que estão inicialmente em repouso, elas começam a se aproximar à medida do tempo que essa energia potencial gravitacional atua sobre as esferas. Pois bem, o enunciado da questão pede para a gente relacionar a constante gravitacional, as massas das esferas, a distância entre elas, tá? E o que eu esquematizei aqui? Aqui eu esquematizei momentos antes dessa colisão e um momento na iminência que essas esferas vão colidir, tranquilo? Momentos antes da colisão, nós temos aqui, ó, uma esfera da massa 1, uma esfera M2, massa 2, distanciados aqui por uma distância R0 inicial, e isso daqui são os raios de cada esfera, respectivamente 1 e 2, tá? Tranquilo. Depois de passado um tempo, essas esferas elas vão se chocar, e na iminência do choque, ou seja, quando elas estiverem muito próximas umas das outras, uma da outra, a gente vai ter uma distância que é dada pela soma dos raios dessas esferas, tá? Se vocês se atentarem bem aqui em cima, ó, eu coloquei o vetor da velocidade relacionado a cada esfera. O que eu fiz aqui? Eu adotei como sentido positivo o sentido da esquerda para a direita. Então, a velocidade da esfera 1, o vetor 1, é da esquerda para a direita, positivo. E o vetor da velocidade da esfera 2 vai ser negativo, porque está indo da direita para a esquerda. Tranquilo? Aqui, desse lado, eu coloquei algumas ferramentas matemáticas que a gente vai utilizar. Começando aqui, então, pela variação do momento linear, tá? Ou quantidade de movimento. Como esse sistema ele é isolado, a quantidade de movimento é igual a zero, tá? A variação da energia do sistema é a mesma coisa, mesmo raciocínio da quantidade de movimento. Como o sistema é isolado, então a mesma energia inicial é a energia final. Aqui eu tenho a ferramenta relacionada com a energia cinética, K é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui eu tenho outra ferramenta relacionada com a energia potencial gravitacional, que é U igual a menos a constante gravitacional vezes o produto entre as massas esféricas dividido pela distância que separa elas. E depois aqui embaixo nós temos que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Tranquilo? E por último, nós temos que a distância na iminência do choque é igual à soma dos raios, tá? Isso aqui, então, que a gente vai utilizar. Tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer, cara? Vamos começar a trabalhar com a quantidade de movimento, beleza? Ó, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Dessa premissa aqui, a gente tira
o seguinte: no início do sistema não existe um movimento, as esferas estão paradas e, portanto, se não há movimento, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, isso significa que a quantidade de movimento inicial é zero. Já no sistema, quase na iminência ali do toque entre as esferas, nós vamos ter velocidades diferentes, tá? Tendo velocidades diferentes, então a gente vai ter uma quantidade de movimento. E a quantidade de movimento vai ser dada de forma vetorial, que será a quantidade de movimento da esfera 1 mais, entre parênteses, menos a quantidade de movimento da esfera 2. Por que eu estou colocando em quantidade vetorial? Porque a quantidade de movimento está relacionada com a direção, sentido da velocidade, tranquilo? E como a quantidade de movimento da esfera 2 tem a sua velocidade no sentido contrário ao sentido que a gente convencionou, então a gente coloca o sinal negativo, certo? Pois bem, o que acontece a partir de agora? Então, eu pego essa quantidade de movimento negativo, passo para o outro lado da igualdade. Fica então a quantidade de movimento 2 em módulo, tá? Agora nós vamos trabalhar com valores. Quantidade de movimento 2 é igual a quantidade de movimento 1. Certo? A gente pode botar assim, ó. Tranquilo? O que acontece agora aqui? Vamos substituir essas informações por essa aqui, ó. Massa vezes a velocidade. Isso aqui, então, para nós vai ser igual a massa 2 vezes a velocidade 2 é igual a massa 1 vezes a velocidade 1. Eu vou isolar a velocidade 2. Então, eu vou obter que a velocidade 2 é igual à velocidade 1 vezes a massa 1 sobre a massa 2. Tranquilo? Foi isso aqui, então, que a gente obteve, ó. E essa aqui é uma das relações matemáticas que nós vamos ocupar ao longo dessa questão, desse desafio, certo? Agora o que a gente vai fazer é trabalhar com a energia, tá? Sistema isolado, a energia inicial deve ser igual à energia final. A energia inicial, nós sabemos que é a energia potencial gravitacional, certo? Então a gente tem energia inicial é igual à energia final. Isso daqui teremos o seguinte: energia inicial é energia potencial inicial e é igual à energia final, que é a energia potencial gravitacional final, mais a energia cinética final, certo? Como é que a gente sabe isso? Ó, novamente, né? A energia potencial gravitacional é o que dá o start ao movimento dessas esferas. As esferas começam a se aproximar e, portanto, elas adquirem uma certa velocidade. E a energia potencial gravitacional ela não deixa de agir sobre o sistema. A energia potencial gravitacional está constante em todo esse período de tempo que decorre do momento inicial até o momento final. Tranquilo? Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Vamos substituir cada termo. A energia potencial gravitacional inicial é dado por menos G, o produto entre as massas, M1 e M2, dividido pela distância inicial, que é o R0. Ó. Isso aqui é igual a menos a constante gravitacional, o produto das massas, mas agora a uma distância D. E essa distância D representa a soma dos raios, e a soma dos raios é a iminência desse choque entre as esferas, certo? Mas a energia cinética final está associada tanto à energia cinética da velocidade da bola da esfera 1
quanto a esfera 2. E aqui a gente não está mais interessado em relacionar em termos de vetores, tá? Estamos interessados em entender energeticamente o que acontece, já que é em termos de energia, não cabe mais então nós utilizarmos os vetores, certo? Então vai ser um número puro entre aspas, né? Com uma unidade de medida Joule. Vai ser então igual a massa 1 velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2, mais a massa 1, velocidade 2 ao quadrado, a massa aqui é 2, dividido por 2, cara. Tranquilo, chegamos aqui. O que a gente faz? Eu vou passar esse termo aqui, ó, esse termo, eu vou passar para esse outro lado aqui da igualdade, certo? A minha velocidade 2 eu vou substituir por essa velocidade aqui, ó. Tá bom? Como é que fica? E outra coisa aqui que eu já vou fazer de imediato, tá? Que quando eu passar esse termo para o outro lado da igualdade, eu já vou deixar em evidência a constante gravitacional e o produto das massas, que são termos que estão constantes nas duas frações. Então, isso daqui fica assim, ó. G, produto das massas, bom, aqui não tem mais nenhuma fração, vezes, vai ficar 1 sobre D maior, menos 1 sobre R0, certo? Igual a massa 1 vezes a velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2, mais a massa 2 vezes a velocidade 1 vezes a massa 1 dividido pela massa 2. E tudo isso daqui ao quadrado. O que eu vou fazer? Desse lado da igualdade, e aqui é dividido por 2, desculpa aí. Desse lado da igualdade aqui, ó, eu vou simplificar a massa 2 no numerador e o denominador. Vou deixar em evidência a massa 1, a velocidade 1 ao quadrado e dividido por 2. Tranquilo? Então, ó. Aqui eu estou copiando o lado esquerdo da igualdade. Vou deixar em evidência a massa 1, a velocidade 1 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. E vou multiplicar por 1 mais a massa 1 dividido pela massa 2. Tranquilo? Se vocês tiverem alguma dúvida, o que é possível fazer? Vocês pegam esse termo aqui, ó, e distribuem. Faz a multiplicação distributiva que vocês vão retornar exatamente a essa operação aqui, tá? Mas um detalhe, eu peguei e já simplifiquei essa massa 2 com essa massa 2, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar a massa 1 dos dois lados da igualdade. Eu vou passar o 2 multiplicando. E eu vou trabalhar com esse termo aqui de dentro. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2G, o produto das massas, porque eu passei esse 2 multiplicando, vezes 1 sobre D menos 1 sobre R0. A massa eu falei que ia simplificar, né? Beleza. Isso aqui é igual a velocidade 1 ao quadrado, vezes, para a gente trabalhar com esse termo aqui de dentro, multiplica o número 1 por M2 e divide por M2. Vai ficar M2 sobre M2 vezes 1 mais M1 sobre M2.
Isso daqui vai ficar igual, então, a 2G M2 vezes 1 sobre D menos 1 sobre R0. Isso aqui é igual a V1 ao quadrado vezes, ó, entre parênteses aqui, como é que vai ficar? M2 mais M1 dividido por quanto? Dividido por M2. Eu pego essa fração e passo dividindo agora, ó, isolando a velocidade 1. Então, a minha velocidade 1 ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser 2G M2 vezes 1 sobre D menos 1 sobre R0 dividido pela fração. Divisão de fração. Copia o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então fica assim, ó. O inverso do denominador O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou pegar esse termo e vou multiplicar com esse daqui. Copia a velocidade 1 ao quadrado. Vai ficar 2G M2 ao quadrado, dividido aqui pela soma das massas, né? M2 mais M1, vezes 1 sobre D, menos 1 sobre R0. O que dá pra gente fazer agora aqui? Vamos aplicar a raiz. Tranquilo? Vamos jogar a raiz desse lado da igualdade. Então, vai ficar igual. Velocidade 1 é igual. A raiz de M2 ao quadrado é M. Então, eu consigo tirar o M2 já da raiz. M2 vezes. Aí a gente copia 2G, tá? Dividido pela massa 2 mais a massa 1, vezes 1 sobre D menos 1 sobre R0. E isso daqui, ó, dentro da raiz, tá? Essa expressão aqui é uma expressão relacionada à velocidade 1. E ele quer para as duas velocidades, né? Então, para outra velocidade, a gente vai ter o seguinte. Vou botar uma vírgula aqui. Como a velocidade 2, lembre lá de cima, lá, velocidade 2 é igual a velocidade 1 vezes a razão entre a massa 1 e a massa 2, o que eu vou fazer? No lugar da velocidade 1 é só a gente colocar essa expressão aqui, ó. Então isso daqui, para nós, vai ficar igual velocidade 2 é igual a velocidade 1. Eu vou escrever tudo isso daqui, ó. É igual a M2 vezes, lá dentro da raiz, 2G, dividido pela massa 2, mais a massa 1, vezes a diferença entre 1 menos D, 1 sobre R0. Isso aqui tudo dentro de uma raiz. Vezes a razão das massas, que é o M1, dividido por M2. Tá? Multiplicação desses dois termos aqui
eu posso simplificar as duas massas, tá? Então, portanto, eu vou ter que a velocidade 2 é igual a massa 1 vezes essa raiz, ó, 2G dividido por M2 mais M1 vezes 1 sobre D menos 1 sobre R0. A relação da velocidade 1 à velocidade 2, que vai envolver então as suas massas, vai envolver a constante gravitacional, vai envolver a distância entre elas.